Olá, eu sou o Giovanni de Souza e vou começar com você este quarto trimestre de 2022 da classe de adolescentes, Como Viver no Mundo à Luz da Bíblia. Esta é a lição número 1, Vivendo como Filhos de Deus. Todas as pessoas são filhos e filhas de Deus? Fique aqui comigo que você saberá. E é verdade que basta buscar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas? Fique aqui comigo que eu também vou contar essa história para você à luz da Bíblia. A mensagem: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aos Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos descobrir. A vida nos apresenta grandes desafios. Na escola, na família, no local onde moramos, sempre encontramos situações que temos que enfrentar. Davi encontrou um grande desafio pela frente, que foi derrubar Golias. Como nós fazemos para enfrentar os nossos desafios? Porque sim, eles virão. A primeira questão que você precisa saber responder é: quando chegar esse desafio, qual é o que eu vou escolher? Enfrentar o desafio ou não? Há desafios que você precisa se desafiar e vencer. Outros desafios, o melhor a se fazer é recuar. E como você vai saber escolher? À luz da Bíblia. Quando você encontra a luz da Bíblia, você vai reconhecer o que você pode e o que você não pode. Ou seja, qual o desafio que você pode enfrentar e qual desafio melhor recuar. Sim, há muitos desafios que farão para você que o melhor é você não se sentir desafiado e recuar. Vou te dar um exemplo. Imagine, por exemplo, que alguém está numa situação de risco e diz para você fazer o mesmo. Você vai fazer? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, numa situação de risco, de perigo, que é algo que põe em risco a sua vida, você não vai topar o desafio. Por que você não vai topar o desafio? Porque você está afrontando a Deus. Mais uma vez, a Bíblia diz o que a respeito desses tipos de desafio? Não tentarás o Senhor teu Deus. Lembra de Mateus capítulo 4? Jesus foi tentado pelo adversário a se jogar do templo. Vamos colocar assim, que agora me fugiu o nome agora do lugar. E o que Jesus falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. E é isso que nós temos que ter em mente. Nem todo desafio nós temos que enfrentar. Esse tipo de desafio, se alguém te fazer um desafio desta natureza ou algo parecido, melhor você fazer é recuar. Sim, as pessoas vão dizer, vão falar que você é um covarde, que você é um medroso, mas não, você não é um covarde e nem é medroso. Você está fazendo valer a luz da Bíblia, ou seja, você está vivendo no mundo à luz da Bíblia. E certamente o Senhor te honrará e ficará feliz pela sua decisão de recuar num desafio desse. Mas há desafios que você precisará enfrentar. E como é que você enfrenta? À luz da Bíblia. À medida que você encontra os desafios, à luz da Bíblia você vai saber o que fazer e o que não fazer. Hora de aprender. Deus é Pai. Ele ama e quer salvar todas as pessoas. Entretanto, a palavra de Deus diz que apenas aqueles que creem em Jesus como Salvador ganham o direito de tornarem-se filhos de Deus. Eu te perguntei no início se todas as pessoas são filhos de Deus. Não, não são. Somente as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, como foi o teu caso, é filho de Deus. Quem não aceita Jesus como Salvador não é filho de Deus, é criatura de Deus. Foi feita por Deus, mas Deus não o tem por filho. Por que Deus não o tem por filho? Porque não aceitou Jesus como Salvador. Nós somos apenas filhos de Deus quando nós decidimos, quando nós escolhemos aceitar a Cristo como Salvador. E é muito interessante a parábola do filho pródigo, né? Porque o pai, ele tinha um amor ali imensurável. E ali o pai do filho pródigo tipifica o nosso Deus. É interessante que muitas das vezes nós não compreendemos a dinâmica do amor do Pai, no caso o amor de Deus por nós, e realmente não há como mensurar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? Nós não sabemos, nós não compreendemos. É por isso que a Bíblia diz tal maneira. Até porque quando nós amamos alguém,
é uma forma tal que nós não conseguimos quantificar. Se você consegue quantificar o amor que você sente por alguém, é porque o que você sente não é amor, porque o amor não tem medida. Deus é pai e cuida dos seus filhos. Deus conhece nossas necessidades, seja de ordem material ou emocional, física ou espiritual. E como um bom pai, ele quer cuidar de cada um dos seus filhos. Afinal, quem ama, cuida. Sim, Deus cuida de cada um de nós. Ele, como nosso pai amoroso, ele sabe exatamente o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Eu te perguntei no início se basta nós buscar o reino do céu e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não, de maneira nenhuma, até porque não é isso que o texto diz. Eu vou ler aqui para você, Mateus capítulo 6, para você ter bem uma noção exata do que de fato a Bíblia fala, e muitas das vezes as pessoas falam este versículo errado. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim, ó: Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual a diferença de estas coisas para demais coisas? Porque estas coisas que o texto diz é as coisas que estão relatadas no texto, que vai implicar aí do versículo 25 até o 33, até o 32, na verdade, você vai ver a lista do que Deus está dizendo, que Cristo está dizendo. Quando você fala, e as demais coisas, quer dizer as demais coisas, tudo que está em volta de você, tudo que você quiser. E não é isso que o texto diz. Portanto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas, e não as demais. Porque as demais você precisa estudar para alcançar, você precisa trabalhar para alcançar. O Senhor não vai te dar de mão beijada. Apesar do Pai te amar profundamente, deu o seu Filho na cruz por você, mas Deus não te dará as coisas de mão beijada. Porque se assim fosse, se nós precisássemos apenas buscar o reino dos céus e as demais coisas nos fossem acrescentadas, nós ficaríamos dormindo até meio-dia. E nós teríamos trabalho, nós teríamos dinheiro. E não é isso que vemos. Por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios 6,6: vai ter como a formiga ao preguiçoso, conheça o seu caminho e ser sábio. Então nós precisamos trabalhar. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Ora, se Jesus, que é Filho de Deus, ele trabalhava, por que nós não queremos trabalhar? Então nós devemos alcançar as demais coisas com trabalho, estudo, dedicação e esforço. Deus é Pai e está perto. O Senhor nunca esquece dos seus filhos. Ele não é um pai ausente ou distante. Ele não é como um pai ocupado demais, que não consegue ouvir ou conversar. Ele não é um pai negligente, ele sempre está perto e próximo dos seus filhos. Você pode falar com Deus de qualquer lugar e em qualquer hora do dia ou da noite. O Senhor, ele é um pai bem presente. Há uma passagem aqui muito interessante no livro de Salmos, capítulo 46. Eu falo 46 para a gente ter uma noção, mas na verdade Salmos não tem nem capítulos e nem versículo. O correto dizer é Salmos 46, número 1, seria o mais exato. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então isso que é um Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza e é bem presente na hora da angústia. Ou seja, você tem um Pai celestial, que ele é um Pai presente. Em qualquer lugar onde você esteja, Deus está com você. Se você precisar de falar com Deus altas madrugadas, você pode falar que ele vai te ouvir. Nosso Deus, ele não dorme. Então você pode falar com Deus a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, em qualquer horário, em qualquer lugar, de qualquer ambiente você pode falar com o Senhor, porque Deus é um Pai presente, é um Pai amoroso, ele é um presente, ele sabe da sua necessidade material, emocional, física e espiritual, mas ele quer que você fale com ele, porque para que você tenha intimidade com o seu Deus. Não é assim que você faz com os seus pais? Quando você precisa de algo, você conversa com seus pais, você pede para o seu pai, pede para a sua mãe. Por quê? Porque você tem intimidade com seu pai e com a sua mãe,
para pedir aquilo que você necessita. Agora, às vezes, o teu pai vai te dar, ora não te dá. Depende muito. Assim também é o nosso Deus. Deus nos dará aquilo que está segundo a vontade dele. Por quê? Porque às vezes nós pedimos algo para o Senhor, mas não é a vontade do Pai. Por quê? Porque para nós é algo bom. Para nós é a melhor coisa do mundo. Mas Deus sabe que aquilo não vai fazer, não vai suprir a nossa necessidade. Vai fazer até, talvez até supra a nossa necessidade, mas vai fazer com que nós venhamos nos perder. E o Senhor, como Ele sabe do que vem depois, Ele não te dá aquilo que você quer. E às vezes você fica até abalado na fé. Mas por outro lado, também tem aquela questão de que é a vontade do Senhor te dar, mas Ele não te dá. Por que Ele não te dá se é a vontade dEle e está dentro da sua necessidade? Porque Deus quer você mais presente com Ele. O Senhor quer que você continue buscando a Ele. O Senhor quer ter intimidade contigo. Então como você não alcança aquilo que você tanto almeja, qual é a tendência? De você continuar pedindo, continuar orando ao Senhor, buscando ao Senhor nas madrugadas, buscando nas consagrações, nas vigílias, dentro de casa, buscando a Deus na palavra. Então, o Senhor, no momento oportuno, no momento que o Senhor achar melhor, Ele certamente te dará. Por quê? Porque está dentro da vontade dEle, mas ainda quando você pediu, não era o tempo do Senhor. E nós precisamos ter muita maturidade para isso, porque sim, às vezes nós precisamos de algo naquela hora e o Senhor não nos dá. E nós ficamos, muitas das vezes, entristecidos. Vê, por exemplo, a situação de Jó. Jó estava numa situação tão tenebrosa, tão difícil, tão horrenda, e o Senhor não lhe falava a palavra. O Senhor não respondia. E veja que quão grande vitória Deus deu para Jó. E por que Deus não falava com Jó? Por que Deus não respondia para Jó? Porque Jó, como era um homem íntegro e reto diante do Senhor, como diz Jó capítulo 1, versículo 1, o que aconteceu? O adversário quis testar Jó. Então, Satanás chegou na verdade a desafiar a Deus. Jó faz isso contigo, é teu servo, porque tu dá tudo para ele. Deixa ele sem as coisas que você vai ver que ele te nega na sua face. Então o que Deus fez? Permitiu que Satanás tocasse em Jó. Então Jó passou por todo aquele processo só para esfregar, vamos botar assim, na cara de Satanás, que Jó de fato era temente ao Senhor, que independente das circunstâncias, independente ali da forma emocional, física, espiritual ou material de Jó, Jó continuaria fiel a Deus, e foi exatamente isso que aconteceu. Jó continuou firme no propósito de adorar e servir ao Senhor, apesar de todas as dificuldades, de toda aquela provação que ele passou. Então, muitas das vezes, Deus não te dá algo porque está testando você. Você está numa prova, justamente por isso, porque você está sendo provado, justamente para provar às pessoas que de fato o Senhor está contando com você, porque Deus sabe que você suporta aquilo. Então isso vai servir de testemunho para outras pessoas. Muitas das vezes, e talvez todas as vezes, nós não entendemos, nós não temos maturidade para compreender este negócio. Eu estou sempre na casa de Deus, eu faço as coisas que preciso fazer, eu sou temente ao Senhor, tenho sinceridade diante de Deus. E por que eu passo por essa provação? Por que eu passo isso? Por que eu passo aquilo? É o Senhor que está testando a sua fé, está mostrando para as pessoas. E muitas das vezes você está ganhando pessoas para Jesus por conta disso e você nem sabe. As pessoas veem você passando a situação e você permanece firme, você acaba sendo exemplo para outras pessoas. Então as pessoas falam o quê? Se essa pessoa está passando por todo este processo e continua firme no Senhor, é porque realmente ele tem fé no Senhor. Então eu quero ter a fé igual ele tem, ou igual ela tem. Então veja que o Senhor, ele usa da forma que ele quer. Agora, há alguns pontos, é verdade, que nós pedimos algo ao Senhor e o Senhor não nos dá, porque não é a vontade dele. Então o que você faz? A melhor coisa que você tem a fazer, se você pediu algo ao Senhor e o Senhor não te deu ainda, continue firme no propósito. Por quê? Porque se for do Senhor, a vontade do Senhor, ele te dará. E se não for, você compreenderá que não é a vontade dele. Justamente porque você está orando ao Senhor, está tendo comunhão com ele, então você entenderá. Conclusão: a partir do momento que entregamos nossa vida a Jesus, passamos a ser filhos de Deus e nos tornamos filhos legítimos e herdeiros de tudo que ele preparou e prometeu. Deus é um Pai
bom, presente, e o seu amor é imensurável, ou seja, não se pode medir. Por isso devemos viver uma vida que honre nosso Pai. Assim precisamos conhecer o Pai a cada dia mais e obedecê-lo sempre. Sim, muitas das vezes é bem difícil, né? O Senhor te manda fazer algo, é algo bem difícil. Sinceramente, tem situações que é muito difícil. Mas nós devemos ter fé no Senhor. Se é o Senhor que mandou, Ele vai te garantir. Não tenha dúvida no seu coração. Fique firme, porque se o Senhor mandou você fazer, faça. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Não invente, não crie, não tente ajudar a Deus. Deus, ele é um Deus direto, é um Pai bom, Ele é amoroso, seu amor é imensurável. Então o Senhor está sempre presente nos seus momentos de angústia. Então se você está passando por uma situação de angústia, né? Apesar de você ser adolescente, muitas das vezes as pessoas dizem que adolescente não tem prova, tem muita prova, passa por muita situação difícil. Então permaneça firme no Senhor, porque certamente o Senhor te dará vitória. Vamos praticar. Resposta número 1. Quando a pessoa aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Número 2, você marca assim de cima para baixo. V, F, V, V. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que neste trimestre nós venhamos verdadeiramente viver no mundo à luz da Bíblia. E por que isso é importante? Porque as pessoas estão deixando de lado a palavra, estão se esquecendo da palavra, vivendo de qualquer maneira, praticando aquilo que não se deve praticar, algo que não edifica. E por que isso? Porque nós não estamos estudando a palavra. Muitas das vezes nós até lemos muito sobre a palavra, mas nós não estudamos a palavra. A palavra do Senhor é nossa única regra de fé e prática, é o manual de Deus para nós. Então que nós venhamos a cada dia mais nos aprofundar na palavra. Leia a Bíblia, pratique a Bíblia, que assim você viverá no mundo à luz da Bíblia, e você será um exemplo para outras pessoas da sua igreja, da sua família e da sociedade. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida, e assim você dando testemunho do cristão que você é, da pessoa cristã que você é, o reino dos céus vai crescer, porque através do seu testemunho pessoas serão salvas na pessoa de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!